bom. Muito boa noite, feliz sábado. Vamos fazer o pôr do sol mais uma vez. Eu estou muito feliz de podermos estarmos juntos mais uma vez. E eu quero continuar e tocar num assunto de suma importância para a tua vida. Por quê? Porque a gente se depara com muitas dificuldades na vida cotidiana e na vida cristã, principalmente. Quando eu prego e falo da graça, e as pessoas não querem entender, na grande maioria, e algumas ficam indecisas, outras inconformadas e outras felizes. Muito bem. Então, por quê? Que a graça é algo indizível. Nós vivemos numa guerra política agora, esse ano. A turma do Bolsonaro, a turma do Lula, as igrejas 90% Bolsonaro, 10% rebeldes, Lula, esquerda. A guerra foi tão grande, as igrejas foram usadas de uma forma corrupta, inexplicável. Aí eu lhe pergunto, se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós, pobres, coitados, crentes, indecisos, crentes odiosos, crentes idólatras, crentes fake news, crentes mentirosos? O que seria de nós se a lei fosse imposta em nossas vidas? A lei existe, claro, e a graça veio para suprir, superar, perdoar o que a lei condena. E na sua estratégia, em Romanos capítulo 10, a partir do verso 1, Paulo tinha um problema muito sério com os judeus, com a igreja de Deus. Porque Paulo compreendeu, levou anos, mais de 10 anos para compreender. E Deus tinha que criar uma ruptura no coração e na mente de Paulo. Deus não iria transformar Paulo em um homem bom, melhor, mais gostoso, mais cheiroso, mais bondoso, não. Mas Deus ia transformar a mente de Paulo. A mente de Paulo vivia um Deus que até então Deus havia lhe permitido viver. Deus não tocou em nada. Israel foi terrível o tempo todo. A igreja de Deus na terra sempre foi terrível o tempo todo. Por isso a graça. A igreja de Deus no deserto foi uma das coisas mais nojentas e abjetas já descrita na Bíblia. E se não fosse a graça, não teria dado continuidade à genealogia de Jesus. E a graça assusta. A graça incomoda. A graça abate corações. A graça cria rupturas na mente de quem não conhece e não entende a Deus. Conhecer a Deus não é ir na igreja. Conhecer a Deus não é estudar a Bíblia. Conhecer a Deus não é conhecer a lei de Deus. Conhecer a Deus não é obedecer a Deus. Conhecer a Deus não é achar que Deus é o que você pensa que Deus é. E aí vem o conflito. Aí Deus usa os que não são para envergonhar os que são. E Deus fez isso com Paulo. E depois Deus fez isso com os do próprio povo de Deus. E Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 10, a partir do verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação.
Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém, amém e amém. A palavra de Deus e o próprio Deus se justifica quando ele elimina as informações como base de salvação e de santificação. Precisa ler a Bíblia porque a Bíblia tem. Precisa ler a Bíblia porque a Bíblia tem. A Bíblia tem informações. E ela testifica da justiça de Deus, que é o que a igreja não enxerga. A igreja, infelizmente, não compreende, não compreendeu, quiçá compreenderá. Por quê? Porque não compreende, porque não tem quem pregue. Aí está o maior problema da igreja. A igreja vive de leis, de ordenanças. A lei vive de ídolos abjetos. A igreja idolatra homens, pregadores. A igreja não vive a justiça de Cristo. E Paulo é bem claro quando ele diz que não conhecemos a justiça de Cristo. Mas Deus vem e constrói uma ponte entre Ele e nós. Que ponte é essa? A lei? Que ponte é essa? Os seus comportamentos? Que ponte é essa? A sua transformação num bom homem? Que ponte é essa? Os seus benesses, indo à igreja, orando sem parar, estudando a Bíblia, estudando a lição da escola. Você crê que isso é a ponte? Porque você prega isso, você ouve isso e você não vê e não enxerga outro caminho e nem outro caminho lhe é dado, que é a ponte, que é a justiça de Deus. Para eu atravessar a minha vida para chegar a Deus, é só através dessa ponte. Não há caminhos, não há raízes. E Paulo diz isso. O que é a graça de Deus? É a ponte. O que é a graça de Deus? Nós usufruímos a graça de Deus sem saber que estamos usufruindo. O que é a graça de Deus? Haja luz. É a graça de Deus. Eu aqui, olhando, pregando para vocês, é a graça de Deus. Quantos acontecimentos em nossas vidas, no planeta, no mundo, que existe e sobrevive pela graça de Deus. Porque o mundo jaz do maligno e o homem está perdido. Então, é a graça de Deus. E as pessoas acrescentam a graça de Deus em uma doutrina, em uma regra, para que você sobreviva a Deus, porque Deus está ali olhando os seus esforços. Hoje mesmo eu discuti com duas pessoas num grupo e a mulher dizendo que guardava a lei. Eu falei, então a senhora não peca, né? Porque o pecado é transgressão da lei, a senhora guarda a lei, a senhora não peca. A senhora é uma anja, como Jesus foi. Aí, perdida, não sabendo o que responder, inclusive a Alessandra falou comigo, eles respondem tudo já programado, já gravado. É tudo, porque um falou para mim que não é pecadeiro, que ele é pecador, mas não é pecadeiro, e que ele guarda a lei. Eles se embrulham todo, depois não sabem como sair, e a moça disse, eu me esforço para guardar, mas se eu não conseguir guardar, eu tenho a Jesus. Ela não tem a Jesus, é mentira. A partir do momento que você se esforça
para guardar a lei, você não tem Jesus, porque você não conhece a Jesus e porque você não conhece a graça. A graça é tudo. Ninguém fez nada para que ela existisse. Nem essa mulher que luta, que briga, nem o cara que não é pecadeiro, é pecador, mas não é pecadeiro. Ninguém fez nada. Desde o haja luz, desde a morte na cruz, desde Deus abrir o mar, o homem não fez nada. Paulo não fez nada. Paulo fala, Senhor, a minha graça te basta. Deu para entender? E aqui Paulo diz. E as pessoas, quanto mais elas mexem, menos ela conhece. Quanto mais eu estudo sobre a graça, menos eu conheço. Sabe o que eu faço? Eu me entrego à graça. Eu vivo a graça. Eu não faço gênero. Você não vai me ver no Facebook fingindo que eu sou um adventista, as pessoas me cobrando, mas você é um pregador, você faz isso, você fala aquilo. Eu estou preocupado com Deus, não é com a opinião de vocês. Não é a opinião do Instagram ou no Facebook. A opinião de Deus, do seu amor por mim e do meu amor por Ele. E tudo que eu busco, menos eu conheço. Então eu me entrego. Porque Deus construiu e constrói tudo. E eu não construí, não irei construir, jamais construirei algo. Mesmo com aquela falácia de que Deus me dá poder para eu ser. Não. Deus me dá poder para eu permanecer. Para eu continuar. Eu oro, peço poder, o Espírito, caminho na paz, na segurança de Jesus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus somente. E quando eu promulgo algo de importante na vida das pessoas, é por causa da graça, é por causa do fruto do meu Salvador. Podem não gostar do que eu prego, podem não gostar de como eu sou. Isso não vai mudar a opinião de Deus sobre mim. Davi foi o que foi, fez o que fez e não mudou a opinião de Deus sobre ele. E Deus o colocou acima de muitos homens, sendo a porqueira que ele era. Mas Deus dizia que ele era um homem segundo o coração dele, mas a igreja não achava. E daí? E daí para a igreja? E daí para o ser humano? Aí o cristianismo vem e cria um pacote safado sobre a graça, cria um combo, recebe as bênçãos do diabo, a inspiração do inferno, e começam a construir uma graça própria, uma graça da igreja, uma graça onde você tem 28 doutrinas, 30 doutrinas, sei lá quantas doutrinas, e que se você aceitou a Jesus, você tem que obedecer às 28. Aí eu lhe pergunto, então legal, então eu vou na igreja amanhã e vou perguntar para o meu pastor, pastor, se eu obedecer às 28, o senhor me garante que eu vou para o céu? Ele não vai garantir. A igreja não vai garantir. Não há parâmetro a não ser a ponte que Deus construiu, que é Jesus. A ponte entre eu e o céu. Não há outra. Mas as doutrinas estão ali para influenciar a sua vida, para regrar a sua vida, para que você dê bom testemunho. Você tem que falar bonitinho, você tem que sorrir bonitinho.
A irmãzinha tem que cobrir o ombrinho, porque o ombrinho dela dá tesão nos olhos dos anciãos tarados, dos pastores tarados e dos irmãozinhos alucinados por um ombro. Então eles não podem ver o ombrinho. E pregam, exigem, disciplinam. E depois que vão para suas casas, que Deus os acude. Então, meu irmão, a graça se perdeu no cristianismo. Mas a graça é perfeita. Essa imundícia que é o mundo, essa escuridão que é o mundo, só tem luz quando a graça nos encontra. Nada do que eu faça vai brilhar o mundo, porque a luz do mundo é Jesus. E quando ele diz que eu sou a luz do mundo, é porque a luz dele brilha em mim, não a minha luz transformada. Porque nenhum de vocês é transformado, nenhum de vocês é melhor do que foi ontem ou de que foi o ano passado. Se marcar bobeira, você está bem pior do que você era. Mas a graça te submete ao perdão, te submete à alegria e à paz de Jesus. A graça é Deus frutificando Deus. Isso é maravilhoso. Deus frutifica em mim Ele. A graça é Deus amando. A graça é Deus criando. A graça é Deus agindo. A graça é Deus salvando. A graça é Deus pregando. A graça é Deus perdoando. A graça é Deus te acolhendo. A graça é Deus te abraçando. A graça é Deus não olhando para os seus pecados. A graça é Deus ter colocado os teus pecados nas costas do Filho amado dele. A graça é Deus te levar para o céu sem merecimento, porque graça é inerente ao merecimento que você tenta construir. Isso é graça. Graça é algo imerecido. Mas as igrejas não pensam assim. E eu não estou nem aí. Eu fui chamado para pregar o que me foi constituído. Deus, quando me chamou, foi pela graça. Quando eu me entreguei a Cristo, eu nunca ouvi falar da lei. Quando eu servi a Cristo, eu nunca ouvi falar da minha igreja. Quando eu comecei a pregar a Cristo, eu preguei esse amor que me encontrou. Na fase mais exorbitante, na fase mais feliz da minha vida. Deus não me chamou na fase mais triste da minha vida. Deus me chamou na fase mais feliz da minha vida. Na fase que eu curtia, que eu transava à vontade, na fase que eu bebia, na fase que eu fumava, na fase que eu viajava para as praias, na fase que eu pegava todo o dinheiro do bar, colocava no carro e nós íamos fazer uma farra, um carnaval. Eu era feliz. Eu não tinha problema nenhum na vida. Problema eu arrumei depois. Porque depois que Cristo me chamou, aí eu entendi com o tempo o que eu iria enfrentar. Com a mudança da minha mente para aquilo que eu era feliz. E fui transformado na mente, não no caráter, na mente. A minha mente começou a olhar as coisas do céu. Aí eu comecei a entender que eu iria começar a ter problema. Começando pelo inferno. Depois com as igrejas. Mas como o Rei do Universo me chamou, me convocou, me habilitou, me encheu do Espírito,
e me usa. Eu me deixo usar. Porque tudo é muito simples. Eu não tenho que fazer gênero para Deus me usar. Quem faz gênero é o homem fazendo gênero para homem. Quantas pessoas eu não conheci, safado, sem vergonha, vagabundo, desgraçado, ruim, maldoso, de terno com a Bíblia na mão e com título dentro da igreja? Quantos? Irmãos e irmãs? Toneladas em 35 anos. Porque é fácil você se moldar na frente das pessoas. Fica na paz, fica com Deus, um beijo, que Cristo abençoe a nossa igreja e o nosso povo.